Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Faltam 10 mil pra gente bater a meta de 1 milhão, eu conto muito com a sua ajuda, tá? Um likezão também, bora? Vamos lá, vamos falar do Timão e dessa vitória acachapante, consistente sobre o Racing do Uruguai. Muita gente menospreza o Racing, né? Ah, é o Racing genérico, Sul-Americana tem um nível inferior. Tem muita gente sofrendo aí na Sul-Americana, o Inter é prova disso, tudo bem, tem um contexto aí complicado agora nesse momento, depois da parada aí dos clubes gaúchos, mas o Racing fez campanha, gente, nesse grupo. Num grupo que tinha Argentinos Júniors, por exemplo, que é muito mais tradicional. E se o Racing fez 11 pontos no grupo, eu acho que não dá para menosprezar. E o Corinthians foi lá e venceu com autoridade, jogando um futebol primoroso dentro de uma escalação que me parece ser a ideal nesse momento. E aí preciso falar do Igor Coronado, né? Fiz uma figura dizendo que, bom, primeiro que ele jogou mais de 80 minutos, né? E depois disso chegou no vestiário e provavelmente tirou o nó da sua gravata, pendurou o paletó, a sua calça social, mais o sapato, porque jogou de terno, né? Desfilou no gramado, comandou o time do meio para frente, num modelo tático diferente, mas nem tanto, do Antônio Oliveira. Por quê? Porque ele escala o Carlos Miguel no gol, na direita o Fagner, que depois saiu machucado no primeiro tempo, até preocupa um pouco, entrou o Mateuzinho, na esquerda o Hugo, que vem crescendo, evoluindo, a gente vem falando isso constantemente, mas é impressionante a evolução desse rapaz. Ele tem ele está recompondo com muita qualidade, né? Ele salva uma bola no primeiro tempo, né? Num cruzamento que vem da esquerda, em que ele antecipa e faz a leitura correta do jogo. Ele começa a participar do jogo dos volantes. Ele está com uma obediência tática muito interessante no jogo. O Hugo tem limitações, isso é fato. Acho que ele percebeu isso, entendeu isso, começou a seguir as orientações do Antônio e hoje ele é uma peça, diria, fundamental no sistema tático do Antônio, porque o Fagner ou o Mateuzinho, eles avançam muito mais. E o Hugo, ele participa ou da construção ou da recomposição. Ele não é um cara espetado, não é um cara que vai à linha de fundo, mas é um cara que muitas vezes até aparece para finalizar. Dentro das suas limitações, ele faz o feijão com arroz muito bem feito. O Hugo tem merecido elogios, a gente precisa falar sobre isso. Ranieri, um monstro gigante abrindo o meio campo, e aí você tem Rodrigo Garro, Breno Bidon e Igor Coronado. Não numa ponta de um losango como eu imaginei inicialmente, mas aberto pelo lado direito, exatamente na vaga do Romero. Wesley pela esquerda, que fez mais um grande jogo. Como está evoluindo o Wesley, como tá ganhando outro tamanho de jogador o Wesley. Ele tá com muita ousadia, ele está com muita confiança para partir para cima dos adversários, para fazer um contra um, para fazer jogadas. E realmente tá fazendo a diferença, né? Tá fazendo a diferença, tanto que o gol do Yuri Alberto, né? O segundo gol do jogo é de uma jogada do Wesley pelo lado esquerdo, né? Quem vai à linha de fundo, e aí ele tá aumentando o repertório, né? Porque o Wesley, normalmente ele ameaçava ir para a linha de fundo, cortava para dentro e ou chutava ou cruzava, mas dificilmente ele ia na profundidade e fazia o cruzamento. Provavelmente orientação, treinamento, e ele vem evoluindo a cada dia, esse menino que dificilmente não vai sair na metade do ano, né? Mas a gente espera que ele continue aí pelo menos até o final da temporada, porque vai desconfigurar o ataque do Corinthians se hoje o Wesley sair. É titular absoluto, é impressionante como está bem. O Yuri Alberto na centroavância e, como eu disse, o Coronado pelo lado direito. Eu imaginei até que o Coronado estava um pouco deslocado no começo do jogo, que eu pensei assim, poxa vida, por que o Coronado está ali pelo lado direito do campo? Pô, o cara é um meia, né? Deixa ele circular mais. E aí eu comecei a perceber que ele estava fazendo isso. Ele participava de triangulações, especialmente quando o Fagner subia, e já tocando na bola e construindo jogadas ali pelo lado direito. E o Garro, que é um cara que volta um pouco mais, muita gente até critica ele, reclama que ele volta muito, né? Que o Garro joga muito atrás, mas isso é função dele também, ou pelo menos característica. O Garro gosta disso, ele gosta de ter a bola no pé, ele gosta de buscar o jogo. E quando ele faz isso, o Bidon sobe. E hoje ele tinha o Coronado ainda. Então, o jogo do Garro, na minha opinião, potencializou. Eu já falei sobre isso, eu não sou daqueles que acham que o Garro precisa do gol, precisa da assistência, porque ele está
como muitos, né, vivendo daquele gol contra o Palmeiras no derby. Não, para mim o Garro sempre esteve jogando bem, num nível muito interessante, por conta dessa característica de intensidade, de se envolver com o jogo, de buscar carimbar todas as bolas, de tentar participar do jogo de uma forma muito ativa. E com o Coronado facilitou ainda mais, porque muitas vezes eles trocaram de posição, o Coronado caiu mais por dentro, o Garro abriu mais um pouco, eles se alternaram na armação do jogo, com características totalmente diferentes, mas eles se complementaram. O Garro, um cara que, como eu disse, intensidade buscando o jogo, mais dinamismo, e o Coronado não foi também um cara posicionado, um cara mais parado, dando tapa na bola, meio que com a mão na cintura. Não, não foi esse cara não, mas ele ocupou uma faixa central um pouco mais restrita. E aí, quando ele teve liberdade, ele também foi ocupando aos pouquinhos o seu espaço. Foi assim, ele começando como titular, jogador que estava tendo uma dificuldade de ter sequência, já falamos sobre isso, ele sofreu adaptações vindo para o futebol brasileiro, vindo de um outro cenário, inclusive, então ele precisava ter uma sequência, e acho que pode ter essa sequência a partir de agora, porque ele 100% fisicamente pode fazer jogos como esse que ele fez essa noite na Neoquímica Arena. E o gol que ele faz apenas premia a sua atuação, né? Num passe maravilhoso do Breno Bidon. Aliás, o Breno Bidon é impressionante, cara. Eu cada vez que vejo esse menino jogar, fico encantado com a maturidade dele, né? Com a desenvoltura dele. E pode parecer até um passe meio bobo, né? Ah, só porque ele virou a cara pro lado e deu um passe. Não, cara. Ele clareia um espaço, ele deixa o Coronado numa condição muito favorável. E claro, né, que o Coronado ainda tem o mérito de deixar 3, 4, 5 jogadores caídos no gramado para poder fazer o gol. Um golaço antológico, maravilhoso. Gol de quem tem muita qualidade, porque ele percebe, ele tá com a bola dominada, ele vai em direção à área, ele é um meia, ele mesmo falou, ele não tem o gol, né? Ele não se preocupa com o gol. Mas, cara, quando a jogada se ofereceu, ele foi indo e você vê que ele estica a perna e dá um último toque para tirar o jogador, cara, e ele vai derrubando 1 a 1 até chegar na frente do goleiro e fazer um gol com muita categoria, né? Só tirou do goleiro e colocou no cantinho. É um jogador que a gente sabe da capacidade técnica que ele tem. Faltava apenas a condição física. Tomara que ele tenha sequência aí, porque olha, esse time encontrado pelo Antônio, ele tende a encaixar muito mais. E olha que num primeiro jogo mostrou todo esse entrosamento, pô, pelo amor de Deus. O Coronado tem uma capacidade, além de tudo isso que eu já falei, de se desmarcar muito fácil, né? Então, muitas vezes o jogo estava congestionado, o Racing começou o jogo de uma forma muito física, batendo inclusive, e ele tem uma capacidade de se desmarcar impressionante. Muitas vezes o Bidon pegava a bola ou o Garro, daqui a pouco, num movimento, ele estava livre, dentro de um espaço, e aí ele recebia essa bola. Quando ele recebia essa bola, ele fazia o time jogar. Ele comandou as ações do meio para frente, com muita qualidade, ele deu um passe de 3 dedos no final do jogo, achando o Wesley pela esquerda. Ele fez uma inversão de jogo no primeiro tempo, daqui para o Wesley também, lá para o outro lado, buscando o Wesley a todo instante, né? Você vê em inversões, em leitura de jogo. É um jogador de outra turma, ele é diferente, ele só precisa estar bem fisicamente. E por conta do nosso futebol, do nosso calendário, ele demorou um pouquinho. Acho que agora a tendência é seguir. Claro que a gente tem muita coisa para falar daqui para frente em termos de elenco, porque do 1 ao 11 me parece que um time muito bacana, que pode bater de frente com gente grande, inclusive, com um time grande. Mas quando você vai para o banco de reservas, claro que faltam opções. No segundo tempo ele testou o Mosquito pela direita, abriu o Romero pela esquerda, aí colocou o Paulinho para se despedir, uma despedida emocionante, né? Quando sai o Fagner lesionado, a faixa de capitão vai para o Carlos Miguel. Quando o Paulinho entra, o Carlos Miguel sai da sua meta e vai lá entregar a faixa de capitão para o Paulinho. Um eterno capitão, né? Um camisa 8 histórico, uma camisa tão emblemática na história do clube. E o Paulinho é um desses gigantes, um cara que conquistou os maiores títulos sendo protagonista e que tem uma carreira brilhante, né? Em Barcelona, Seleção Brasileira, Tottenham, na Inglaterra e especialmente no Corinthians, por tudo que ele fez dentro e fora de campo, pela sua liderança, capacidade técnica. Ciclos se encerram, né? A gente vai acompanhar a entrevista coletiva dele nessa quarta, mas foi um gigante ovacionado pela torcida, que reconheceu a história do Paulinho por tudo que ele já fez por esse clube. E aí o Paulinho entra no lugar do Bidon, o Garro joga mais atrás e o Paulinho um pouco mais à frente, até pela sua condição física, né, de chegar um pouco mais próximo da área, tentar fazer um gol, quem sabe. E o Pedro Raul também entra na parte final, esse não está vivendo uma boa fase, diferentemente do Yuri Alberto, né, que eu falei que fez o segundo gol, tem muita gente que acha que foi contra, eu acho que ele antecipou e tocou na bola, 13º gol dele na temporada, que fase, hein, do Yuri Alberto. Perdeu um gol também, né, no primeiro tempo, ele vai tentar driblar o goleiro vai bem.
E o primeiro gol foi do Rodrigo Garro, né? Estou invertendo um pouco aqui a lógica, mas falando de individualmente, coletivamente do time, do jogo, o Garro estava precisando desse gol, né? Tava falando sobre a atuação dele e que gol maravilhoso, né? Um gol numa cobrança de falta que é difícil de ser feita, né? No ângulo oposto, com muita qualidade, tirando de todo mundo. Que bom, para dar mais confiança e até para carimbar o que o Camisa 10 vem fazendo, não só com gols e assistências, mas também com ditando o ritmo ali no meio-campo, nessa parceria com o Breno Bidon, que está espetacular. Também precisamos falar de Carlos Miguel, que, olha, teve uma bola que ele até ofereceu ao adversário, e mesmo assim ele foi muito bem, porque o cara chega na frente dele e ele teve um reflexo absurdo. Mas mesmo assim, o Racing, ele teve dificuldades e até que quis se assanhar um pouquinho e tal, mas muito mais por espaços cedidos pelo Corinthians do que qualquer outra coisa. E mesmo assim, quando a bola chegou, lá estava Carlos Miguel. E esse é o detalhe. É mais um jogo passando em branco, é mais um jogo em que ele é decisivo na meta, é mais um jogo em que quando a bola chega ele resolve, e não com defesa simples, não. São defesas difíceis, algumas a queima-roupa, embaixo, com reflexo. Que goleiro, ele tem reposição, ele tem envergadura, ele tem elasticidade, ele tem reflexo, cara, apesar dos 2 metros de altura, ele pega algumas bolas assim com muita rapidez. Então, Carlos Miguel cada vez se afirmando mais ali na defesa. O Kaká também como zagueiro, o Félix Torres deu uma titubeada uma hora ou outra, o Hugo crescendo, o Fagner saiu, entrou o Mateuzinho, Ranieri carrega o piano como ninguém, e o restante do time eu já falei. Foi uma noite feliz do Antônio, muito feliz. O Antônio encontrou a escalação, encontrou um jeito de jogar, e o grande lamento é que não dá para jogar com todo mundo 90 minutos, todos os jogos, quarta e domingo. Ele vai precisar mexer. E quando ele precisar mexer, é aí que a diretoria vai ter que entrar para fortalecer o elenco na janela do meio do ano. Porque time, me parece que há. Faltam opções, alternativas. E com isso o Timão está classificado para as oitavas da Sul-Americana, uma competição que dá muito para ganhar. Eu sei que tem gente boa, não sei se o Inter vai classificar, mas tem o Boca Juniors, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, vai afunilar, vai dificultar, o nível vai aumentar. Falta uma regularidade maior, falta uma sequência de grandes jogos, tem que melhorar no Brasileiro, tudo isso é verdade. Mas o jogo de hoje apontou ótimas notícias. Espero do Corinthians. Lembra o nosso último pós-jogo? Esse pós-jogo aqui é continuação do último pós-jogo. O que tinha no último pós-jogo? Eu falei para vocês que o Coronado tinha que jogar, porque ele entrou bem no finalzinho da última partida contra o América. E eu falei que ele tinha que jogar por vários fatores. Primeiro que a gente viu que ele tem qualidade técnica, e eu sou daqueles que o cara matou a bola, já sei se é bom ou não é. Tá aí o Hugo aí, que ficou todo mundo falando mal do cara e eu sozinho falava bem dele, tá? Muito bom jogador, o Hugo, muito bom jogador. Não é nenhum craque, não é nenhum Kleber que vai lá no fundo pôr a bola na cabeça de alguém, mas ele é muito eficiente, tá? O Hugo é muito eficiente. Então esse pós-jogo é a continuação do último, que a gente falou o seguinte: o Coronado, além de técnica, falta intensidade. Mas eu falei, quem vê pensa que esse time do Antônio Oliveira tem essa intensidade toda, para ele não gostar do cara e não colocar o cara para jogar. Porque eu falei o seguinte, não dá para um cara de 2 milhões de reais e que a gente viu que tem uma técnica avançada, ficar na reserva pro Romero, pro Bidon, e até teve gente que ficou brava comigo no dia, eu citei, até do Garro e do Wesley, porque nenhum tava brilhando. É que não dá para colocar o Coronado de centroavante, então não citei o Yuri Alberto na ocasião. Então, gente, não dava para compreender, o cara tá escanteado, como se fosse um camarada que não tinha condição de jogar futebol. O Coronado, eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente vai se empolgar hoje, vimos que ele realmente tem lances maravilhosos, exatamente, se você pegar, tá, gente, por favor, não tô fazendo isso para me enaltecer, não, se você pegar o primeiro vídeo, a primeira informação dos treinos no Coronado do Corinthians, eu soltei com exclusividade, soltei o vídeo e depois escrevi na minha coluna no UOL. Tá, ali é o mapa do que é o Coronado. Sabe qual foi a capa do meu vídeo e da minha matéria no UOL? Coronado encanta nos treinos,
mas intensidade preocupa. Cara, eu vou mostrar para vocês depois da matéria. Eu fiz o pente fino dele para vocês com as minhas fontes, que eu confio muito dentro do clube. Só que até o dia 28 de maio, a gente só tinha visto a segunda parte da matéria. Intensidade preocupa, que lesões preocupariam, né? Adaptação ao futebol brasileiro. A gente só tinha visto essa parte. A parte mais triste da história. Hoje, pô, a gente tem que, né, agradecer por estarmos vendo a parte boa da história. Bem que você falou do Coronado, mano. Tinha que jogar, pô. Não tinha como. Ó, e outra. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sou sincero, eu não preciso querer ficar fazendo propaganda aqui. Pô, já tenho... Essa live já bateu mais de 8 mil, estamos com 6 mil. Não preciso contar lorota. Eu não vi o Coronado jogar antes dele vir pro Corinthians. Eu, Samir Carvalho, sou sincero. Eu não vi o Coronado jogar nem na Arábia. O que eu trouxe nessa matéria aqui foi informação. Coronado, isso aqui, ó. Primeira semana de treinos do Coronado. Foi o primeiro jornalista ou influencer a trazer uma informação dos treinos do Coronado. Coronado encanta nos treinos, mas a intensidade ainda preocupa. A matéria está escrita que a intensidade não é o forte dele, tá? Não é o forte do Coronado. Tá aí, elogios. Olha o que tá escrito. Rouba a cena com lances de efeito. Tá no texto. Uma semana do cara no Corinthians, ó. 10 dias, eu acho que era. 10 dias de treino. Rouba a cena. Se destaca pela qualidade técnica. Ó, finalizações precisas ao gol. A matéria tá aí, ó. Tudo que eu falei tá escrito. Eu quero ver hater pegar no meu pé. O que eu falei tá escrito. Só que tá escrito aí também, ó. Coronado não é perfeito. O jogador precisa aperfeiçoar a parte física para não sofrer com a adaptação no Brasil, no futebol brasileiro. Aconteceu. Tudo isso aqui é informação, gente. Isso aqui não era minha opinião. Não preciso ficar me gabando agora. Oh, eu já vi o Coronado jogar, eu sabia. Não. Isso aqui é informação. Eu nunca tinha visto o Coronado jogar. Não preciso ficar me querendo agora. Não sou político, pô. Não preciso de voto. Tudo isso aqui é informação. A intensidade. Olha o segundo parágrafo. A intensidade de jogo não é o forte do Coronado. Olha só, depois de todos aqueles elogios, que rouba a cena, finalizações precisas, tá tudo no texto aí. Só que olha que a intensidade não é o forte. Tudo que tá nessa matéria tá acontecendo. O time do Corinthians hoje, na minha modesta opinião, é esse time aí, tá? Com o Gustavo Henrique na zaga. E o Mateuzinho titular. Esse pra mim é o time do Corinthians. É um novo time, velho. Entendeu? Eu não posso deixar de elogiar. Eu seria muito hipócrita, então, se eu não deixar se eu deixar de elogiar essa reformulação, porque eu pedi essa reformulação. Eu não aguentava mais 2012. Entendeu? Eu não aguentava mais 2012. E tem... assim, eu tenho falado que tem os lados, né? A gente tem que torcer pro Corinthians e não ficar escolhendo lado, né? A gente vê jornalista que tem um lado para cá, que tem um lado para lá. A gente vê influência que tem um lado para cá, um lado para lá. E isso é tão feio, porque quem tá do lado de lá, né? Não aceita que o Paulinho tá indo embora, que o Cássio tá indo embora, que o Gil foi embora, que o Renato Augusto foi embora. Não dava mais para eles. O Cássio tudo bem, eu até aceitaria. O restante não dava mais, entendeu? Mas tudo tem que se terminar com respeito. O Paulinho hoje tá terminando com respeito, velho. Hein? Paulinho hoje tá terminando com respeito. É assim que se termina a história, velho. Entendeu? E o Coringão hoje, tá? E o Coringão hoje, meu irmão, foi pra cima e agora tá tudo resolvido, tá? E agora tá tudo resolvido pra temporada. Claro que não, mas temos que aproveitar essa vitória de hoje. Então, 4-1, né, com o Coronado aberto na direita e o Garro por dentro na direita, ficou gostoso de ver os dois trocando passes e trocando posições, entendeu? Só que, é claro, dá para ver esse time mais ofensivo ainda, até num outro esquema, mas, enfim, importante acertar na escalação, ter tirado o Romero. Eu sei que o Mateuzinho ele não é um craque, né? O Marcos Júnior está dizendo. O Mateuzinho é ruim. Cara, mas ele tem
Mas ele tem qualidade, ele tem saúde física, né, velho? Coisa que o Fagner hoje não se prepara mais. Samir, você colocou esse time de hoje no campinho, acho que na sexta-feira. Sim, sempre coloco aqui o campinho para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá? Esse foi o time. Para não falar que eu não preciso ficar, querer ser perfeito. Pelo amor de Deus, ninguém é perfeito. Eu na verdade, tinha colocado o Garro aqui, ó. Que eu achei que ele ia fazer isso, tá? Garro na esquerda para pôr o Wesley para jogar. Mas ele foi bem quando ele faz isso aqui, ó. Né? Ele deixa o Garro por dentro na direita. O Garro faz tabelas com o Coronado. Os dois jogam juntos aqui. O Coronado entra para o Fagner fazer o overlap, tá? O Wesley aqui e o Corinthians, né? Muitas vezes jogando aqui, ó, dessa forma. Aí o Coronado caía para cá, o Garro ficava aqui. Eles revezaram muito, entendeu? Mas eu gostei dessa sacada dele de deixar o Garro por dentro na direita, que é algo que ele já fazia desde o início. Mas ele podia ter colocado na esquerda. E eu acho que o Garro do lado... Por que ele deve ter feito isso, tá? Vamos falar de futebol assim, legal. Por que o Antônio Oliveira, eu imagino, tá? Eu imagino que o Antônio Oliveira, por que ele colocou o Garro aqui na direita por dentro, no 4-1-4-1, e não aqui? Vamos ver se você imagina. Sabe por quê que eu acredito? Porque se ele põe o Bidon aqui, Bidon e Coronado, são dois sem intensidade, sem marcação. Mais o Fagner, que quando sobe é um caminhão voltando, a gente fica com o lado direito vulnerável, entendeu? Então ele meteu o Garro aqui, motorzinho, para quando o Coronado subisse, o Garro fechasse aqui, ó, e o Coronado ter liberdade, tá certo? Então eu acredito, Samir Carvalho, que essa foi uma grande sacada do Antônio Oliveira, além de jogar no campo do adversário, que isso faz toda a diferença. Então não sei se vocês concordam comigo, tá? Eu não vi a entrevista do Antônio Oliveira, mas eu imagino também, às vezes não tem pergunta para chegar nesse nível de análise aqui, entendeu? Infelizmente hoje, assim, não que todos sejam ruins, né? Tem muita gente boa ainda, mas seria legal, né? Tocar nesse assunto aqui. Eu acho que ele pôs o Garro na direita, porque o Garro é motorzinho, entendeu? Para jogar. Então ele deixou ele ali junto com o Coronado, para a gente não ficar com um lado tão vulnerável no sentido de marcação. Samir de terno hoje, deu bom. Tamo junto, velho. Yuri é ruim demais, valorizar nada, perna de pau. Cobriu o Coronado, ó, tá vendo? Informações. O Corinthians está... Deixa o like aqui, tá, gente? O Corinthians está procurando um goleiro no mercado. Por 2 motivos. As conversas iniciais com o Carlos Miguel não foram conversas que empolgaram, tá? O Corinthians vai ter que... Enfim, o Corinthians não... Eu não sei dizer se foi feita a proposta oficial, então eu não vou falar que foi. Mas já foi conversado aquela intenção, sabe? Estamos pensando nisso. E esse estamos pensando nisso já não agradou muito no início. O Corinthians também não esperava que o Carlos Miguel também pensasse dessa forma. Então o Corinthians tá pensando num goleiro no mercado, porque o Carlos Miguel tem contrato até o final do ano que vem. Não sabe se renova. Tá, não sabe se... Não tô falando que o Carlos Miguel vai embora, tá, gente? Por favor, comunicação não é o que eu falo, que as pessoas entendem. Não tô falando nada disso. O Carlos Miguel tem uma multa de 100 milhões de reais pro futebol brasileiro. Acho difícil alguém pagar. Nós estamos falando de 20 milhões de dólares. E ele tem uma multa de 50 milhões de euros para fora. Também acho difícil. Acho difícil alguém pagar isso por um goleiro, né, alguém lá de fora. Rapaz, já quase 2 horas de live, hein? Vamos lá. O Ronaldo, obrigado aí por me lembrar do Carlos Miguel, já estou falando, né? Outra coisa, por que o Corinthians quer um goleiro no mercado? O Corinthians acredita que o Carlos Miguel é um goleiro que vai ser nível seleção. Ele sendo convocado, e aí vem uma parte que eu tenho que falar.
não gostaria de falar, mas eu tenho que falar, não vou esconder isso de vocês. Eles não confiam no Donelli, tá? Não confiam no Donelli. Não confiam, inclusive, por conta dos treinamentos. Na visão, o Donelli não é um goleiro pronto para assumir o gol do Corinthians. E você ter só o Carlos Miguel, e aí você tem o Felipe Longo, mas ele é jovem, enfim, talvez não seja o momento ainda. Se você não ter o Carlos Miguel lesionado, um terceiro cartão, com uma seleção, você vai ter que usar o Donelli. Eles não confiam, tá? Então, gente, o que acontece? O Corinthians está no mercado, tá? O Corinthians está no mercado pensando em um goleiro. Isso é verdade. Foi o Neto que trouxe isso, é verdade, tá? Mas essa questão do Carlos Miguel me preocupa um pouco. Lembrando que o contrato dele é até o fim de 2025. Se terminar o ano sem renovar, nós vamos para o último ano de contrato. E quando você deixa para o último ano de contrato, é BO. Tá? É BO. Entendeu? É muito BO. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, família, muito bom dia, família corintiana. Bando de louco, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus amigos, Coringão meteu a sapecada ontem. Eu falei pra vocês no vídeo anterior, o Corinthians vai ganhar esse jogo fácil. Vai ganhar esse jogo fácil. Vai ser um jogo, não que seja um jogo fácil, que foi um jogo fácil. Mas na verdade os jogadores fizeram um bom jogo, né? Foi um jogo bem articulado, bem interessante. Eu me lembrei daquela saída do Carlos Miguel, que ele foi sair, aí o adversário, o atacante esqueci o nome do jogador, pegou a bola e quase que fez o gol, ele fez a defesa. Aí se a bola tivesse entrado, aí a torcida ia julgar, ia pegar no pé do Carlos, hein? Duvido se não ia fazer isso. Aí já ia se arrepender. O Carlos é melhor. Não sei o que. Mas isso aí é algo normal da partida, gente. A gente errar, né? Dar um... Normal não é errar. É normal a gente dar um erro assim, mas depois a gente aprende com o erro. Mas aí errar a todo momento. Desculpa, gente, é complicado, que eu tô meio gripado ainda, tá bom? Desculpa aí mesmo, na minha voz. Tudo. Mas é isso aí, fiel. O Timão fez um ótimo jogo ontem, né? Que nem eu falei pra vocês. Na minha opinião, o Corinthians é um forte candidato a pelo menos chegar na final. Mas na minha opinião, o Corinthians é um forte candidato a conquistar o título aí da Sul-Americana. Mas não tem time. Mas não sei. É a minha opinião. A sua opinião eu não sei qual é. Então eu quero saber. A gente já quer saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. Agora, brasileiro e Copa do Brasil e Sul-Americana tudo ao mesmo tempo, aí eu sei que não é possível para esse time. Mas a Sul-Americana, na minha opinião, o Corinthians é sim um certo tipo de forte candidato, tá? A conquistar. Se não conquistar, aí vai dar muito trabalho nesse campeonato aí, beleza? Então, se você curte nosso conteúdo, por favor, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa os sininhos, deixa aí o seu comentário, tá? Um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!